Olá, eu sou André de Azevedo e você está com o programa Em Foco. E hoje nós conversamos com a professora Lígia Gonçalves. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná, é especialista em Ginástica Rítmica e Educação Especial, mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba e doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual de Campinas. Nós vamos trocar algumas ideias com ela sobre ginástica rítmica. Professora, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, para a gente trocar algumas ideias aqui. E para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, existe um conceito bem trabalhado, bem definido do que é ginástica rítmica? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez divulgando o nosso trabalho. Belíssimo trabalho, por sinal. Obrigada. E o que acontece, né, dentro da universidade e como a gente desponta com esse trabalho. Bom, André, a ginástica, a gente pode dizer que é uma modalidade feminina que reúne alguns atributos, É exclusivamente específicos. feminina? Para a competição, sim. Para a competição. Embora a gente já esteja observando alguns trabalhos que estão crescendo já na Ásia e na Europa com um público masculino também. É chamado de ginástica rítmica também, mas tem algumas especialidades e particularidades que na ginástica rítmica feminina não existe. Mas é um trabalho novo, né, que ainda está começando, que está sendo divulgado, mas eu acredito que não demore para que ele seja divulgado e também tem a participação masculina aí em breve. Tem uma explicação por que é um esporte? É esporte ou dança, professor? É um esporte. É um esporte. É um esporte. Tem uma explicação por que é um esporte exclusivamente feminino? Uma tradição? Ou não? Na verdade, a ginástica rítmica ela tem as raízes europeias, né? E ela entrou no histórico justamente para quebrar um pouco do paradigma já lá nas épocas da primeira Olimpíada, mais ou menos em 1896, ela se chamava ginástica moderna, justamente para que todo o público feminino pudesse participar também, porque a ginástica que era antiga olímpica, antes só os homens podiam praticar. Né? Foi a brecha que as mulheres encontraram para se inserir nos esportes. Então o histórico é muito interessante porque ela traz, né, essa raiz e ficou feminina justamente para manter essa fidedignidade, né, uma questão de honra. De honra, exatamente, a esse esporte. E no caso, no Brasil, quando foi que chegou a ginástica rítmica, perdão, e como é que está hoje, que pé anda esse processo de desenvolvimento? Bom, no Brasil foi na década de 60 mais ou menos, por uma húngara. Então, é recente. Eu costumo sempre dizer isso, que a ginástica dentro do Brasil é uma modalidade nova, a ginástica rítmica. Né? E ainda mais com o número de participantes e também a expressão que nós temos. Por exemplo, ela veio para cá com uma húngara, né, para o Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ter a minha participação, né, dentro da ginástica enquanto atleta, com uma das pessoas sendo treinada por ela que seguiu a linha da professora Ilona Pauker, né, que foi quem trouxe para o Brasil a ginástica rítmica. Você também foi atleta de ginástica rítmica? Fui sim. Está aí tua paixão pela pesquisa? Exatamente, né, é uma coisa que vem de infância mesmo. Eu posso dizer isso, a paixão. Inclusive, assim, eu tenho algumas acadêmicas que hoje me acompanham, né, e outras que me acompanharam estão trabalhando com a ginástica rítmica também, e que eu sempre digo a elas que parece até uma doença, né, que assim, contamina todo mundo, exatamente, e você não consegue sair. O Brasil, com referência no esporte em questão mundial, ele ocupa uma posição de destaque hoje? Nós podemos dizer assim, nós somos, por exemplo, desde 1999, campeãs, né, hexacampeãs dos Jogos Pan-Americanos. Né? Então essa é uma conquista que vem sendo bastante contemplada, né, pelo Brasil, porque com isso a gente tem conseguido vaga para as Olimpíadas, para participação nas Olimpíadas. E nós tivemos dentro das Olimpíadas, na modalidade de conjuntos, que são 5 ginastas ao mesmo tempo, até o 8º lugar. Então, até 1999, a repercussão da ginástica rítmica era bem
parada, né? Ela veio aos poucos e a partir de 99 se tornou um furacão dentro desse país, justamente por essas conquistas e pelas oportunidades que tem de participar dos Jogos Olímpicos. Tem diferença ginástica olímpica e ginástica rítmica? Tem sim. A ginástica olímpica, que agora, né, recentemente também trocou o nome, ficou ginástica artística, ela tem os aparelhos totalmente diferenciados, as regras são diferenciadas. A artística tem o masculino e o feminino, a rítmica não. Né? E a artística não tem a participação em grupo, ou seja, o conjunto. Coisa que na ginástica rítmica já é possível, né, se ter essa prova também. Mas no senso comum as pessoas confundem as duas Confundem, modalidades? é normal. É normal como eu confundi? Não, é normal, sim. Até porque, por exemplo, nós temos nomes muito conhecidos na ginástica artística, né, como é o caso da Daiane dos Santos, o Diego Hipólito, Daniela Hipólito, a Jade, entre outras, né, e grandes nomes do Paraná também, que estão inseridos na ginástica artística e que as pessoas, quando vê lá a ginástica rítmica, falam assim, mas e a Daiane dos Santos, não vem competir? Mas nós achamos normal esse tipo de situação, porque da mesma forma que falam com a gente, perguntam se ela não vai fazer, por exemplo, para a Daiane, né, se ela não vai fazer uma série com fita ou com arco, bola, e aí sim vai essa confusão. Digamos assim, critérios de participação fisiológica, existe um tamanho de participação, peso... É levado em conta isso? Não? Porque dificilmente a gente vê meninas altas, estatura elevadas no esporte, né? Geralmente são baixas. É isso mesmo ou não? Então, a característica da ginástica artística, como o caso da Daiane dos Santos, da Daniele, elas terem estaturas mais baixas e elas têm um somatotipo, né? Vamos dizer assim, que aparece bastante a definição muscular, até em função dos próprios aparelhos que elas competem. Já a ginástica rítmica, as meninas costumam ter um somatotipo mais longilíneo, ou seja, elas são mais altas e mais magras também. Elas têm que ter um nível de força adequado, mas isso não pode, por exemplo, aparecer em hipertrofia muscular, como é o caso da ginástica artística. Então, até todo mundo imagina, né, existe um mito de que quem faz ginástica não cresce. E isso não é real, né? Acontece muito. E a gente escuta, né, os pais com esse medo. Tem medo de deixar participar do esporte? Exatamente, por conta disso. Talvez por associarem essa imagem da ginástica artística e essa confusão, né, de que sejam a mesma coisa, não deixarem participar. Mas aí é o que a gente sempre imagina, olha, para qualquer leigo, né, por exemplo, a gente até faz alguns exemplos em questão de estatura mesmo, por exemplo. Eu pego a mais alta que esteja ali comigo no projeto e falo, você é um treinador de basquete, quem você escolheria para sua equipe, eu ou ela? Aí a pessoa diz ela, por quê? Por causa da altura. Então, essa é uma característica da modalidade, a altura. E isso influencia na ginástica artística também, porque a ginástica artística é uma modalidade que exige muita agilidade. E por exigir agilidade, a altura às vezes atrapalha. Tem isso. Uma questão prática mesmo. Exatamente. Então são os aparelhos. Por exemplo, você ser muito alto numa barra fixa, né, na paralela, assimétrica, que é o caso do feminino, isso atrapalha na hora dos giros, que você pode bater o pé no chão. Tem uma série de situações. Já na ginástica rítmica isso não acontece. Por quê? Porque os aparelhos são livres, né? Então, você ser mais alta, né, ter um somatotipo mais alto, não quer dizer que você não vá se sair mal. Né? Porque essa agilidade existe também, mas é de uma outra forma, né? Que essa capacidade consegue ser expressada pelos movimentos. Professora, eu vou chamar o primeiro intervalo nosso e a gente volta já já para conversar um pouquinho como é que a Unipar está encabeçando esse projeto de ginástica rítmica. Não sai daí, a gente volta já já com o programa em Foco.